Graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui quem são os filhos que é honra para o pai ou que honra o nome do pai, e quem são aqueles que são vergonha para o evangelho ou que desonram o bom nome que carrega. Por isso eu queria chamar sua atenção a essa mensagem em Provérbios 28:7. Provérbios 28:7 diz assim: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertino envergonha a seu pai. Sabe aquele filho que observa os mandamentos do pai? Sabe aquele filho que observa os preceitos de Deus? Que guarda nas tábuas do coração, que é obediente, que pratica. O pai fala, ele ata nas tábuas do coração e as pratica. Ele obedece, ele é submisso. Esse filho, aquele que observa os preceitos e as coloca em prática, a Bíblia chama de filho prudente, o obediente. Aquele que a ouve e guarda nas tábuas do coração, aquele que as coloca em prática, que não envergonha o bom nome que carrega, aquele que não desonra o bom nome que carrega, aquele que não causa escândalo, aquele que não envergonha o evangelho, aquele que não vira as costas para Deus, mas que é submisso, que é obediente, que baixa a cabeça e aceita a correção. Filho prudente é. Mas o ignorante, o rebelde, aquele que vira as costas para a palavra, aquele que traz a sua própria verdade e ignora a verdade de Cristo, aquele que planta seus próprios conceitos, seu próprio entendimento, dureza de coração, que ignora a verdade, ignora obedecer, ignora ser submisso. Diz no final do versículo 7 do 28 de Provérbios, a Bíblia diz que esse envergonha ao seu pai, envergonha o bom nome que carrega, é imprudente, porque envergonha a palavra do Deus Todo-Poderoso. Como falei, aqueles que causam escândalo, aqueles que não obedecem, aqueles que são duros de coração, aqueles que não querem saber de ser submisso, aqueles que estão construindo de qualquer jeito, aqueles que não querem obedecer a palavra, mas que estão andando na dureza de coração, que são vaidoso, ignorante, mentiroso. A Bíblia diz que está envergonhando o bom nome que carrega, está envergonhando o Deus Todo-Poderoso. É vergonha para o Todo-Poderoso, é vergonha para o Evangelho, porque tem muitas pessoas hoje na presença de Deus e perecendo, porque tem muitas pessoas na presença de Deus e está sofrendo feito subaco de aleijado. Sabe por quê? Porque está envergonhando o bom nome que carrega. E óbvio, o filho que envergonha o nome do pai, o filho que envergonha o evangelho, como é que o pai vai fazer algo por esse tipo de filho? Por isso tem tantos doentes, porque Deus fala, não faz isso, vai lá e faz. Deus fala, obedeça no que obedecer. Deus fala, seja fiel para não ficar debaixo de maldição, é infiel. Deus fala, se afasta de certas coisas, tem muitos que não se afastam. Deus fala, é para andar em obediência, prefere andar na desobediência, na dureza do coração. Deus fala, não é para viver grudado em família, prefere deixar Deus de lado, está grudado em família. Ei, você que faz isso, você é vergonha para o evangelho, você é vergonha para o nome de Jesus Cristo. O desobediente, o ignorante, duro de coração, que é grudado em família, que não quer obedecer, você é vergonha para o evangelho, está envergonhando o nome de Jesus Cristo. Você agora sabe quem é o filho prudente e quem são aqueles que envergonham o evangelho, que envergonham o nome do pai, os que dão mau exemplo, os que dão mau testemunho, os que não querem obedecer, preferem ser vergonha para o evangelho, ser desonra para o evangelho, envergonhar o bom nome que carrega, de que obedeceu o Todo-Poderoso. Está perdendo o tempo dentro da igreja, seja o obreiro, o pastor, o membro. Eu vou dar um conselho aqui, pegue quem quiser. Mas a pessoa que anda desse jeito na presença de Deus, se eu fosse você, deixava a igreja logo de uma vez. Quem sabe Deus te considera inocente e você será salvo. Do contrário, se continuar na dureza de coração, vai perder sua própria alma, sua própria salvação, estando dentro da igreja. Está envergonhando o nome do Pai. Tem gente na presença de Deus 40 anos vivendo à base de medicamento. Ah, porque eu sou de idade. Ah, então a Bíblia está errada.
Noé viveu 900 anos. Me mostra qual era o medicamento que Noé tomava. Os homens de Deus do passado viviam 500, 400, 550, 600 anos. E a Bíblia não aponta que nenhum vivia doente, não. Tem nada a ver com idade, não, viu, irmão? Para de dar desculpa, deixar o diabo usar. Sabe o que é isso? Dureza de coração. Não ouve, não obedece, é duro de coração, está sendo escravo. Deus fala, não ouve qualquer um. Prefere ignorar a voz de Deus e ouvir os ignorantes. Por isso está sofrendo. Por conta da dureza de coração. Deus fala, faz certo, prefere fazer errado. Não adianta reclamar da vida. Não adianta questionar. Se é duro de coração, não quer obedecer. Filho imprudente, é vergonha para o pai, vergonha para o evangelho, vergonha para a palavra, não quer ouvir, não quer obedecer, é ignorante. Olha o versículo 9, o que está escrito. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei ou de obedecer, até a sua oração será abominável. O duro de coração, até a oração é abominável. Aquele que não obedece, aquele que não quer ouvir, aquele que não quer ser submisso. Eu falei que está perdendo tempo dentro da igreja, está esquentando o banco. Se até a oração é abominável, por isso que tem muito sofrendo. Está orando, 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 Deus ouve, mas não responde, porque são duros de coração. E quando a pessoa é dura de coração, até a oração dela é abominável. Como é que Deus vai atender alguém, responder a alguém, se até a oração daquele alguém é abominável ao ouvido do Todo-Poderoso? Está perdendo tempo dentro da igreja, a não ser que se arrependa, que é o que infelizmente a maioria precisa hoje em dia, porque tem muitos que não querem obedecer, não quer observar os preceitos de Deus, os mandamentos da palavra, não quer obedecer os preceitos da palavra, não quer ser submisso à palavra, planta a sua própria teoria, planta as suas próprias incógnitas, planta suas próprias imaginação, invenção humana, e vive tendo como base aquilo que acham e não o que está escrito, discordando da palavra e vivendo como bem acham, duro de coração, vergonha para o pai, vergonha para o evangelho. Até a oração dessas pessoas abomináveis que causam escândalo, os rebeldes, os ignorantes, não quer obedecer, quer grudar de outras coisas e não em Jesus Cristo. Aqueles que deixam Jesus por qualquer coisa são rebeldes. Não se deixa Jesus por nada. É por causa do trabalho, rebelde, é isso que você é. É por causa da família, rebelde, é isso que você é. Até a oração é abominável. Anda ouvindo qualquer um, acreditando na teoria, não na palavra, e aí sofre. Por quê? Porque é ignorante. Até a oração é abominável. Não adianta reclamar depois. É Deus que não está atendendo. Sabe por quê? Porque é ignorante, não observa os preceitos, não observa a palavra, não anda segundo a Escritura, está andando na dureza de coração como bem acha, como bem entende, e não segundo está escrito. Aí vai pagar o preço mesmo. Depois não adianta reclamar da vida. Rebelde, até a oração dessas pessoas é abominável. Vou dar um conselho para aqueles que não ouvem. Se fosse você, passava a ouvir a partir de hoje. Conselho de pastor, conselho de um pastor que quer salvar a alma. Ouça, porque se você não ouvir, não obedecer, a sua oração vai continuar sendo abominável. Ou seja, você vai orar e vai continuar sem resposta. Por isso Deus não está respondendo a muita gente. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.